gente volta ao direito penal e volta à discussão da aula passada. A gente falava da relação de causalidade, não é isso? E a gente percebeu como é difícil trabalhar com causalidade. A gente viu que o artigo 13 do Código Penal trabalha com a teoria, né, da equivalência das condições, quando ele diz que considera-se causa aquela sem a qual o resultado não teria se dado. Não é? Essa é a redação do artigo 13, que expõe claramente aquela metodologia da conditio sine qua non, lembra? Da supressão mental hipotética. E a gente fez várias críticas a isso. Não é? A do regresso ao infinito, a da causalidade alternativa. Mas a crítica fundamental, né, é que essa teoria, na verdade, e aí todos os autores fazem essa crítica hoje, essa teoria é circular, corresponde a um círculo vicioso, porque esse método da conditio sine qua non só me mostra aquilo que eu já sei. Só serve para comprovar uma causa que eu já desconfio que seja causa. Mas ela não traz um conceito do que pode ser causa. E por não trazer um conceito, não serve para que eu consiga, num caso em que eu, à primeira vista, desconheço qual seja a causa, não me serve para chegar a uma causa. Né? Não leva a nada, só prova o óbvio. Tanto é assim que vocês entenderam muito fácil a teoria a partir do primeiro exemplo que eu dei. Eu lembro que o exemplo que eu dei foi dar um tiro em alguém aqui e falar, bom, se eu suprimir o disparo que eu fiz da arma, a pessoa não teria morrido, o aluno não teria morrido. Então, o tiro que eu dei é causa. Bom, mas estava óbvio desde o começo, professora, que o seu tiro era a causa da morte. Né? O problema é o problema de hoje, os problemas complexos de causalidade. Quando a gente está diante de múltiplas condições mesmo, e a gente não sabe dizer qual é a causa. Essa teoria não serve para isso, né? Ela trabalha dentro desse círculo vicioso. Depois, houve mais desenvolvimentos teóricos relacionados à causalidade, tentando restringir um pouquinho mais essa percepção empírica. Então, por exemplo, o Engels trabalha, ele tem uma obra que chama Causalidade como elemento do fato típico, elemento do tipo penal, essa obra é de 1931, e ele vai dizer a causa, posso tratar algo como causa, trabalhando essa causa a partir das leis naturais. Então eu vou fazer um juízo de causalidade a partir da probabilidade de uma condição em geral ser causa de um resultado. Então trabalhando com probabilidade naturalística. Quer dizer, bom, aí há uma primeira ideia de restrição, que trabalha mais do que aquilo que eu estou vendo, mas generalizando um pouco, né, trabalhando com probabilidade daquele tipo de condição funcionar como causa de um resultado. Daí surgem outros desenvolvimentos teóricos, trabalhando com a ideia de causalidade adequada, de que condições são causas normalmente adequadas para produzir um determinado resultado, aquele resultado que eu estou analisando, mas todas essas teorias foram de alguma forma criticadas. Por que criticadas? Porque não conseguiam estabelecer, a partir de uma ideia empírica inicial, não conseguiam estabelecer qual a relevância normativa daquele nexo de causalidade. E é disso que se trata. A gente dizia, o direito penal não se preocupa com meros nexos causais. Eu tenho que fazer, desde a primeira aula vocês fazem isso comigo, eu tenho que poder atribuir um sentido negativo àquilo. Não é? E essa atribuição de sentido negativo vai muito além de uma mera causalidade empírica. E essa foi toda a crítica a todas essas concepções teóricas, né, relacionadas à causalidade. Elas não levavam ou não permitiam esse tipo de valoração, que é uma valoração normativa. Bom, mas se o Código Penal brasileiro adotou no artigo 13 a teoria da equivalência das condições, como é que a gente consegue restringir um pouco, né, essa aplicação? Então, o Código brasileiro permite o retorno até o infinito, o regresso ao infinito? A resposta é não. No parágrafo 1º do artigo 13, a gente tem uma grande restrição à teoria da equivalência das condições. E diz o parágrafo 1º,
A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O que quer dizer isso? A gente já viu que muitas vezes pode concorrer para um resultado mais de uma causa, não é isso? A gente deu esse exemplo na aula passada. Eu não me lembro quem que eu tentei matar na aula passada. Eu lembro que eu dei um tiro e a pessoa foi socorrida e levada para o hospital em uma ambulância, não é isso? E no meio do caminho, essa ambulância foi abarroada por alguém que dirigia embriagado. Isso levou ao capotamento da ambulância e o aluno morreu finalmente. E eu perguntava a vocês na semana passada, a minha conduta de disparar contra o aluno é causa da morte? Pera, vocês ficaram com essa dúvida, né? Na semana passada, mais ou menos, professora. Quer dizer, se eu suprimir mentalmente a conduta do disparo, eu vou ter que a vítima não ia estar na ambulância e, portanto, não ia ser vítima do capotamento, não ia morrer capotada, sim ou não? Donde o tiro que a senhora deu foi sim causa da morte dele, não é? Mais ou menos, não é? Claro que o que aconteceu depois depende de alguma forma do que veio antes. Ou seja, o aluno só estava na ambulância que capotou porque tinha tomado tiro. Só que ele não morreu do tiro, ele morreu de capotamento, de traumatismo craniano. Pronto, o tiro foi no tórax, ele morreu de traumatismo craniano. Quer dizer, o que aconteceu? A gente teve uma segunda causa. Superveniente significa posterior à primeira, que, embora seja relativamente dependente da primeira, ou seja, o sujeito só capotou na ambulância porque tinha tomado tiro, então, embora seja relativamente dependente, a gente pode dizer juridicamente que, por si só, produziu resultado. Ou seja, do que o sujeito morreu? De traumatismo craniano. Mas o tiro foi no tórax. Bom, embora ele estivesse lá pelo tiro, ele morreu de outra coisa. Por conta de uma segunda causa, que, se por si mesma produziu resultado, a gente vai dizer juridicamente que operou a interrupção do primeiro curso causal e inaugurou um segundo curso causal. Moral da história, senhores juristas, por qual crime eu respondo? Por homicídio? Eu respondo, segundo o artigo 13, parágrafo 1º, pelos fatos que eu pratiquei. Que fato que eu pratiquei? Eu tentei matar alguém. Então, eu respondo por homicídio tentado. É a mesma coisa, vamos supor, refinando o exemplo. Então, eu dei o tiro, o aluno foi na ambulância, a ambulância não foi abarroada pelo bêbado, ela chegou ao hospital, o tiro foi no tórax, não é isso? Não atingiu o coração, né? Foi mais no estômago, na verdade. O aluno passou por uma cirurgia de emergência e o médico esqueceu de lavar a mão. Pois é, depois de uma semana o aluno morre. Do quê? Infecção. Pergunto, senhores, por qual crime eu respondo? Do que ele morreu? Infecção hospitalar. Bom, ele só pegou a infecção porque tomou o tiro. Mas a infecção, embora seja relativamente independente, e só relativamente do tiro de antes, a gente pode dizer que por si mesma levou ao resultado morte. Sim ou não? E aí ia dizer, bom, então eu só respondo pelo homicídio tentado. Eu já não sou mais responsável pelo resultado morte. Diferente seria, né, se o aluno tivesse tomado um tiro no tórax, passado por uma cirurgia de emergência e tivesse morrido logo depois da cirurgia de hemorragia decorrente da dificuldade de fechamento do buraco que abriu. Quer dizer, bom, e agora? Eu não posso dizer que essa concausa, essa causa superveniente, seja relativamente independente da primeira e tenha por si só produzido resultado. Agora eu tenho uma relação clara, né, e direta com a primeira. Aí eu vou responder pelo homicídio consumado. Então percebam que interessante essa restrição que coloca o código. É claro que essa restrição é bem pontual. Né? A gente está falando de uma concausa, ou seja, de uma outra causa, superveniente e relativamente independente. Por quê? Porque se a causa for absolutamente independente, aí não há dúvida nenhuma que eu inauguro outro curso causal. Não é?
Então imagine que eu esqueci minha água, Carolina, mas imagine que eu esteja com meu copinho de água aqui e eu estou muito brava com você por qualquer motivo. Você está com uma blusa que eu não gostei da cor. E eu resolvo que eu vou te envenenar. Você não sabe disso. Eu ofereço minha água para você, ela está batizada. É um veneno que vai fazer efeito dentro de 2h30, 3 horas. Eu não sou tonta, né? Quer dizer, eu não vou deixar ela morrer aqui na frente de todo mundo logo depois de tomar água, porque todo mundo vai ligar esse fato a mim. Então, meu veneno é de efeito de 3 horas. Ela tomou todo o copinho da água, eu estou aqui sorrindo da aula, só esperando para ver se ela começa a mudar de cor, né? Eis que entra alguém, a Carolina tem vários inimigos, entra alguém na sala e fala, você vai morrer agora. Pau, deu um tiro na cabeça da Carolina. Dizer, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma concausa superveniente, absolutamente independente da primeira. O que tem a ver o meu envenenamento com o tiro que ela tomou? Absolutamente nada. Nesses casos, não há dúvida nenhuma que eu não respondo pela morte. Porque aqui a gente tem claramente a inauguração de outro curso causal. É por isso que o Código trabalha só com causas relativamente independentes. Isso resolveu nossos problemas? A resposta é não. Isso só começou a resolver nossos problemas. Pois não. Peraí, durante o ato cirúrgico acontece um tiro? Desculpa, o óbito veio durante o ato cirúrgico. Pode ficar. Isso acontece muito, né? O sujeito vai para a cirurgia e morre no meio da cirurgia. Pode se encarar como perícia médica ou também. Aí eu vou ter que apurar. Bom, por que ele morreu durante a cirurgia? Porque a anestesia que foi dada, foi mal dada e gerou um choque anafilático e ele morreu. Bom, o que isso tem a ver com o tiro que eu dei? Não tem? Não, ele morreu durante a cirurgia porque morreu. O médico estava tentando fechar o buraco do coração e não conseguiu e morreu. Quer dizer, são casos diferentes, por isso que eu vou ter que apurar. E veja que essa apuração, por enquanto, é uma apuração empírica. Não é isso? Eu estou fazendo um juízo empírico só. Eu não estou valorando ainda juridicamente essa realidade. Eu estou falando da realidade que eu estou vendo. E essa realidade pode ser muito diferente. Por isso que nos chamados crimes de resultado, a verificação do nexo causal é fundamental. Eu vou ter que fazer essas provas periciais. Eu vou ter que me perguntar do que ele morreu durante a cirurgia. Porque não é tão óbvio assim que ele tenha morrido do tiro que ele levou. Eu tenho que apurar. Foi do tiro que ele levou, que ele morreu? Qual é a causa da morte? E tem todo aquele laudo médico que vai me dar a causa da morte. Ah, bom, ele morreu por insuficiência respiratória. Mas ele tomou um tiro na cabeça. Como assim insuficiência respiratória? Não, é que o anestesista deixou desconectar o carrinho de anestesia, então ele deixou de poder respirar. Bom, isso não tem nada a ver com o tiro na cabeça, tem a ver com a conduta do anestesista, empiricamente falando. Né? Então essa é uma... Mexendo no microfone, desculpa. Essa é uma verificação toda empírica em relação à causalidade. O que eu dizia é, isso nos basta para o processo de imputação? Não. Isso é uma primeira etapa, uma etapa necessária, é verdade, portanto o artigo 13 é absolutamente necessário, mas insuficiente para a gente estabelecer a relevância jurídico-penal de determinadas condutas. Se isso é insuficiente, a gente vai ter que trabalhar com outros critérios, e vamos a ele hoje, a esses critérios hoje. Uma questão interessante, no sentido de valoração de relevância de comportamentos, foi proposta pelo alemão que vocês já conhecem, o Hans Welz. Eu lembro daquele finalista alemão? O professor Hans Welz diz o seguinte, em alguns casos, embora haja uma ofensa ao bem jurídico, embora eu consiga estabelecer claramente o nexo causal entre conduta e resultado, em alguns casos eu posso concluir que aquele comportamento não merece ser punido ou considerado delito porque ele é socialmente adequado. Eu crio uma teoria que é chamada teoria da adequação social. E ele usa inicialmente essa teoria para trabalhar a tipicidade, dizendo a adequação social é apta a excluir a tipicidade da conduta. Como assim, professora? Vocês gostam de futebol, não?
Alguns sim, outros não. Todo mundo já assistiu a uma partida de futebol, não é? Ainda que seja pela televisão. Então imaginem o jogo do Real Madrid contra o Barcelona. O Messi está com a bola, o Messi com a bola é um problema, ele vai fazer o gol, não é isso? Vem o Marcelo do Real Madrid, nosso jogador brasileiro que joga lá pelo Real Madrid, e dá um carrinho no Messi, provocando a fratura exposta da sua perna. Todos vocês estão vendo o que aconteceu, então? Pergunto, isso é lesão corporal? Dolosa? Vocês têm alguma dúvida que aconteceu uma lesão corporal? Eu diria grave. O Messi está com uma fratura exposta na perna. Vocês têm alguma dúvida que quem provocou a lesão corporal foi a conduta do Marcelo de dar o carrinho? Nenhuma, né? Aliás, vocês não têm dúvida de nada. Porque não adianta o Marcelo dizer que ele não queria dar o carrinho. Ele não tropeçou, ele deu o carrinho. Ele mirou na perna e foi. Bom, então, em cada jogo de futebol tem que ter a polícia lá do lado do campo. No final do jogo, fala, então você, delegacia. Todos vocês que bateram durante o jogo, delegacia. Vamos registrar as ocorrências. Sim ou não? Por que vocês estão rindo disso que eu estou falando? A professora, não faz sentido. Por mais que tenha havido uma lesão, e que houve, a gente viu, ela é considerada socialmente adequada dentro daquelas circunstâncias. Porque isso é um jogo de futebol, faz parte. As pessoas se machucam, tem jogador que sai sem dente, com o supercílio aberto, com o braço quebrado. Tem jogador que morre jogando bola. Não é isso? Bate a cabeça em outro e morre. Sem que se possa falar, de qualquer uma dessas hipóteses, de um delito. É isso que Welsel chama de adequação social. Outro caso de adequação social. Quem tem orelha furada? Aqui. Meninas, muitas. Meninos, alguns. Os meninos que têm orelha furada, furaram quando? Ah, faz 2 anos, professora. E as meninas? Não lembro, professora. Acho que eu já nasci assim. Não é? Vocês consentiram com esse furo aí, não, professora. Minha primeira foto de bebê, já estou lá com brinquinho. Eu até gosto, eu uso brinquinho, mas pensando bem nisso que a senhora falou, puxa vida, né? Ninguém me consultou se eu queria furar a orelha. Pensando melhor no assunto, achei um absurdo isso. Eu não queria ter furado a minha orelha. Até porque dói, né? Não sei, não lembro. Os meninos que já furaram, sabe? Dói, não dói? Furar a orelha? Dói. Isso é uma lesão corporal? Nunca tinha pensado nisso, professora. Vou processar meus pais. Isso é uma lesão corporal? Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Ah, porque parece socialmente adequado na nossa cultura que as meninas têm a orelhinha furada, sim ou não? É, professora, mas se a gente partir para esse raciocínio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a mutilação feminina, genital feminina, também é feita sob esse argumento, não é? Ninguém pergunta para a menina de 3 anos se ela quer ser mutilada. A mãe dela é, a avó dela é, então ela também vai ser, não é isso? Isso é socialmente adequado e, portanto, não tem relevância para o direito penal? Ah, agora não, professora, peraí, agora ficou mais grave, não é? Essa é uma crítica, é claro que, só finalizando o exemplo, é claro que quando a gente fala de mutilação genital feminina, isso não é porcaria nenhuma adequado socialmente. Aliás, essa não é nenhuma prática culturalmente aceita. Mesmo dentro dessas comunidades ou dentro desta religião específica, não há nenhuma unanimidade em relação a isso, ao contrário. Sempre houve uma crítica enorme e um conflito enorme em relação a isso, então não dá para dizer que isso é socialmente adequado. Assim como também seria absurdo a gente dizer que no Brasil é socialmente adequado sonegar tributos. Ué, não é? Culturalmente a sociedade brasileira faz isso, então não tem que... Peraí, professora. Percebam como a teoria da adequação social começa a ficar insegura, porque ela não traz critérios claros, objetivos, para apurar o que seja socialmente adequado e o que não seja socialmente adequado. É claro que depende de uma abordagem cultural da sociedade, mas dentro de uma sociedade pluralista isso vai ficando cada vez mais difícil de se apurar. E quais seriam os limites disso, do que seja adequado socialmente? É só dizer que a sociedade aceita? Não parece que seja só esse o limite. Porque se for isso, só o que a sociedade aceita como adequado, então sonegar tributo não deveria ser crime. Essas foram as críticas sofridas pelo Welsel, que inclusive ficou na dúvida
onde ele colocava essa teoria dentro da construção da teoria do delito. Então, inicialmente, ele colocou a teoria da adequação social na verificação da tipicidade. Depois ele migrou da tipicidade para a antijuridicidade. Falou, não, a adequação social tem a ver com a antijuridicidade ou não do comportamento. E depois ele voltou para a tipicidade de novo. Então, até para ele, esse filtro pareceu um filtro, não digo subjetivo, mas um filtro um pouco variável, sem muita objetividade. A partir daí, e a partir da verificação de todas as críticas à relação de causalidade, começa a surgir a necessidade de outros filtros para trabalhar dentro do que a gente chama de tipicidade objetiva. Lembra da tipicidade, que ela se divide em objetiva e subjetiva? Subjetiva é dolo e culpa. Verificar se o agente teve intenção de atingir o bem jurídico ou se ele agiu com falta do dever de cuidado. Só que antes desse juízo subjetivo, existe o juízo objetivo da tipicidade. E se passou a dizer, o juízo objetivo da tipicidade não é só verificar o nexo causal. Eu tenho que sair do mundo pré-jurídico e entrar no mundo jurídico. Então, ainda que haja a lesão ou o perigo de lesão de um bem jurídico, ainda que haja uma relação causal, eu tenho que verificar objetivamente se essa conduta é relevante para o direito penal. E essa ideia é trabalhada dentro de uma teoria que a gente chama de teoria da imputação objetiva. Essa teoria da imputação objetiva foi desenvolvida por um autor que vocês também já conhecem, que se chama Klaus Roxin, que em 1970, ele, professor de Munique, partiu de outros dois teóricos, um deles chamado Honig e o outro chamado Larens. E ele partiu do ensaio que o Honig publicou em 1930, portanto, 40 anos antes, e extraiu da concepção de Honig tudo que tinha de neocantista, tirou isso e no lugar colocou a sua concepção teológico-racional para publicar um artigo em 1970 que chama Reflexões sobre a problemática da imputação em direito penal. E o Roxin começa esse artigo dizendo, em direito penal, a questão não é verificar se ocorrem determinados resultados. A questão não se resume a isso, mas sim estabelecer os critérios pelos quais se pode imputar determinado resultado a alguém. E esses critérios são normativos. Portanto, a imputação objetiva é uma teoria que estabelece critérios de valoração objetiva de comportamentos. E, portanto, uma valoração objetiva da relação causal, ou do nexo causal. Complementa o artigo. Tem muitos alunos que me perguntam, professora, onde está no Código Penal a teoria da imputação objetiva? Em que momento a gente usa? No momento posterior da verificação empírica da relação de causalidade. Quando eu puder. A gente já viu que em determinados delitos não é possível empiricamente estabelecer um nexo causal. Quando for possível, eu uso a imputação objetiva logo depois do estabelecimento empírico do nexo causal. E quando não der para estabelecer empiricamente o nexo causal, como por exemplo nos crimes de mera atividade, lembra da injúria que eu xinguei alguém? A partir do momento em que eu verifiquei a ofensa ao bem jurídico, eu vou verificar na imputação objetiva se a conduta é objetivamente relevante. Percebam então que a partir da teoria da imputação objetiva ocorre um giro metodológico dentro do processo de imputação que vai então do ontológico para o normativo. Agora, a avaliação que a gente tem que fazer é uma avaliação então normativa, ou seja, conforme o direito. E conforme o direito, antes de mais nada, é conforme as próprias finalidades do direito. O que o direito quer punir e por que ele quer punir? Qual a importância dessa punição dentro do universo jurídico penal? E essa avaliação, senhores, cabe para qualquer tipo de delito que a gente está verificando. Então, a teoria da imputação objetiva serve para fazer avaliação jurídica de qualquer caso, de qualquer crime. Doloso, culposo, crime de resultado, crime de mera atividade, crime de conduta positiva de ação, crime omissivo, que envolve, então, uma omissão,
em todos esses casos, pode e deve ser aplicada a teoria da imputação objetiva. Para quê, senhores? E isso é importante ver. Para filtrar os casos no sentido de limitar a responsabilidade do agente. Então, essa teoria não surge para fundamentar a responsabilidade de alguém, no sentido positivo, mas para limitar, para dizer quando eu não posso imputar normativamente um resultado a alguém. Além disso, uma outra advertência importante sobre a teoria que a gente vai começar a estudar agora e seus critérios é que nenhum dos critérios da teoria da imputação objetiva, que são critérios para limitação da responsabilidade penal, nenhum desses critérios pode ser analisado a prioristicamente. Ou seja, todos eles têm que ser analisados ex post. Como é que é ex post? Eu, como juíza, vou olhar para os fatos que já aconteceram e examinar o que houve, não o que normalmente ocorre. Eu vou analisar o que aconteceu e nas circunstâncias que aconteceu. Então, lembra daquele juízo de homem médio, a priorístico? Nada disso. Vou ter que analisar aquilo que já aconteceu na minha frente. Claro, porque analisar ex ante alguma coisa, analisar de uma perspectiva priorística, parece muito mais fácil. Analisar a partir de uma perspectiva do que deveria ter ocorrido, do que seria adequado acontecer, é muito fácil, né, para um observador depois. A gente vive julgando as pessoas assim. Ex post significa se colocar no lugar e julgar a partir daquilo que já aconteceu com os elementos dados pelo caso. Você queria falar? Isso quer dizer que eu não posso usar analogia nunca no Para fundar a responsabilidade, jamais. Mesmo se tiver um caso muito parecido, eu não posso usar como base para defender algum caso. Para defender? Para defender não, para utilizar na... Se eu estiver utilizando para buscar a criminalização, não. Jamais. Não criminalização, mas em situação de direito penal, assim, não é recomendado usar analogia. Não é que não é recomendado, é vedado. Verdade. Né? Quer dizer, se a analogia me levar à responsabilização do agente, isso é vedado. Ela é aceitável, como a gente viu, e aí eu abro mão do princípio da legalidade quando eu uso a analogia para beneficiar o agente, para livrá-lo de responsabilidade, nunca para fundar sua responsabilidade, isso jamais. Okay? Isso viola a legalidade. Então, a gente vai ver que a imputação objetiva trabalha com um caso concreto. Né? E é importante notar, e vocês vão ver isso dos textos que eu passei para vocês sobre imputação objetiva, que ela é uma teoria metodologicamente desenvolvida sob uma perspectiva tópica. Né? Ou seja, se trabalha o tempo todo com grupos de casos. Qual é a ideia do Klaus Hoxie para trabalhar com grupos de casos? Para trabalhar com a lógica da resistência da coisa. Qual a lógica da resistência da coisa? Eu coloco a minha concepção teórica no laboratório e vejo se funciona, ou se está disfuncional. Essa é a metodologia muito utilizada, então, dentro da imputação objetiva. Ora, se a gente vai trabalhar com esses critérios, então, normativos, para limitar a responsabilidade da gente, a gente dizia no começo da aula, além da causalidade e da ofensa ao bem jurídico, para que aquela conduta que levou à ofensa do bem jurídico seja relevante para o direito penal, ela tem que ter produzido um risco. Esse risco tem que estar abrangido no âmbito de proteção da norma e esse risco tem que ser um risco proibido. De onde? A gente vai ver a partir de agora, trabalhando com vários grupos de casos, que não há imputação objetiva do resultado ao agente se o agente tiver diminuído o risco para o bem jurídico ou se o agente não tiver aumentado o risco para o bem jurídico. Assim como não vai haver imputação objetiva se o risco criado ou aumentado pelo agente for um risco permitido. Assim como não vai haver imputação objetiva quando o risco criado pelo agente não se materializar no resultado. E assim como não vai haver
a imputação objetiva quando o resultado produzido pelo risco criado pelo agente não estiver dentro do âmbito de proteção da norma. Ai, professora, quanta coisa. Vamos trabalhar um por um desses critérios. Então, eu já falei qual é a base, não é? Ou seja, a ideia da imputação objetiva somente é objetivamente imputável um resultado causado por uma conduta quando essa conduta tenha criado um risco juridicamente desaprovado que tenha se materializado no resultado. É isso. Essa é a lógica dessa teoria. Eu só posso imputar um resultado a alguém quando a conduta dessa pessoa levou a um risco juridicamente proibido que se materializou nesse resultado. Esta é, resumidamente, a lógica. Então, a gente tem que ter vários elementos, ou vários critérios. Percebam que a teoria da imputação objetiva não é simplesmente uma teoria de correção da teoria da causalidade. Ela não funciona só para corrigir, para efeito de restringir a causalidade. Ela é uma exigência geral da realização típica, ou seja, ela tem que ser vista em todos os casos. Então, vamos lá. Pois não. Uma dúvida dessa questão da materialização do resultado. Porque, por exemplo, a gente vai... uma tentativa de homicídio, o homicídio não é realizado, digamos, é só uma tentativa e não materializou o resultado. Não, a gente já vai falar, peraí. Vamos trabalhar com os grupos de casos, né? Ou com cada um dos critérios especificamente. O primeiro critério, então, com que a gente pode trabalhar é com o critério de diminuição de risco. Ou seja, eu não posso imputar o resultado juridicamente ao agente se o agente tiver agido diminuindo o risco de ofensa ao bem jurídico. A justificativa para esse critério é que quando eu ajo para minorar as consequências negativas ao bem jurídico, eu estou agindo no sentido da finalidade de proteção da norma, não contra a norma. Então, vamos supor que você esteja na mira de alguém, de um atirador, ou você esteja na mira de um piano que está despencando. Sabe aquele içamento? Estou pondo o piano dentro do prédio, o içamento está mal feito, eu estou passeando do seu lado, a gente está passando coincidentemente embaixo do piano, e eu, porque sou uma pessoa muito mais atenta que ele, percebi que o piano vai cair sobre a cabeça dele. E eu dou o empurrão básico. Ele cai na calçada e quebra o braço. Pergunto, senhores. O resultado, braço quebrado, pode ser objetivamente imputado a mim? Percebem que houve uma lesão do bem jurídico, integridade física, né? Há uma relação causal entre a minha conduta e a ofensa ao bem jurídico. Eu não quero saber nesse momento nada subjetivo, se eu tive intenção de fazer ou se eu agi culposamente. Eu ainda estou na perspectiva objetiva. Eu estou perguntando, objetivamente, essa conduta é relevante para o direito penal? A resposta é não. Pô, mas você quebrou o braço dele. Isso objetivamente é relevante, dizer, mas eu agi no sentido de reduzir o risco ao bem jurídico vida. Omissão de salvamento? Nesse caso difícil. A gente vai estudar depois a omissão. A gente poderia falar em omissão de salvamento, e aí existe um crime, inclusive, que é o crime de omissão de socorro. Né? É claro que esse crime de omissão de socorro exige uma possibilidade de agir. Né? Então, dizer... Claro, se eu deixasse cair o piano na cabeça dele e eu me omiti de socorrer, em primeiro lugar tem que ver se eu vi o piano cair. E depois se eu podia fazer alguma coisa. É heróico aquilo que eu fiz com ele, né? É quase que fictício que alguém consiga fazer o que eu fiz com ele. Então é claro que uma omissão pressupõe uma ação esperada. E uma ação esperada é sempre uma ação possível. Né? Por exemplo, eu vou te condenar por omissão de socorro porque você estava na praia esse final de semana, você viu o surfista lá no fundo se afogando e você não foi lá salvar. Você vai dizer, não, mas é que eu nem sei nadar, professor, como é que eu vou salvar o surfista? Né? Não tem nem sinal na praia, meu telefone nem pega, não podia ligar para ninguém, não podia entrar na água, e o que eu vou salvar como? Telepaticamente? Não consegui. Então você não se omitiu. O que eu esperava que você fizesse? Juridicamente eu não posso esperar nada de você. Isso é omissão, isso é uma outra aula, mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá.
Professora, mas essa questão da diminuição das consequências, ela entra num aspecto quantitativo do bem jurídico? Sim, sem dúvida. Não, é porque isso me lembra a questão do teorema do Bond lá, que a pessoa ela pode girar a alavanca para matar uma pessoa do que matar 5, daí isso vale? Sem dúvida. Quer dizer, veja, a abordagem que eu estou fazendo é uma abordagem objetiva ainda. Eu não estou perguntando a intenção ou a falta de intenção dele. Né? Eu estou só perguntando objetivamente o risco ao bem jurídico. Se eu falar, se houve uma diminuição e não um aumento de risco ao bem jurídico, então essa conduta objetivamente interessa ao direito penal. Né? Como, por exemplo, o paramédico que fazendo massagem cardíaca no indivíduo que está tendo infarto, imagina um indivíduo muito forte, eu diria obeso, tendo infarto, e o paramédico vai fazer uma força incrível para fazer massagem cardíaca. Né? Não é, aliás, é difícil fazer uma massagem cardíaca. E ele quebra a costela no indivíduo durante a massagem cardíaca. É objetivamente imputável a ele essa lesão? A resposta é não. Porque ele está agindo diminuindo o risco ao bem jurídico. Perceba que eu estou fazendo uma abordagem exclusivamente objetiva. Eu não estou perguntando de intenção, de falta de dever de cuidado, eu estou numa etapa anterior. E esse é o filtro importante da imputação objetiva, porque os finalistas não trabalhavam com a imputação objetiva. Eles iam só para o dolo e para a culpa. Quer dizer, mas isso não resolve. Né? Colocando esse filtro, vocês percebem que eu consigo restringir muito mais a responsabilidade, limitar muito mais os casos de responsabilidade. E é o que diz o Klaus Roxin, quer dizer, eu não posso me preocupar com qualquer curso causal. Eu tenho que ver se isso é relevante para o direito. E nessas hipóteses, claramente não é. Em vez de ele quebrar o braço, o cara fica paraplégico, por exemplo, ou tetraplégico. Que é torna ele não pode exercer a profissão dele. Às vezes só uma mutação no braço. Ele pode culpabilizar a pessoa que... Aí eu vou ter que discutir em direito privado, porque veja, esses critérios que desenvolvidos em 1930 pelo Honig, né, e claro que a metodologia era diferente, a gente está falando do neocantismo, foram critérios desenvolvidos no âmbito do direito civil. A imputação objetiva como teoria surge no âmbito do direito privado e depois ela é transplantada pelo Klaus Roxin para o direito penal, mas ela surge no âmbito do direito privado. Aí, claro que tem toda uma discussão de direito privado para fazer, né, para ver se é caso de responsabilização ou não. Quer dizer, a gente pode entender exatamente que não, da mesma forma. Pois não, mas aí é direito privado, aí não somos nós. Nesse caso, você tem a integridade física em conflito com o direito à vida. Sim. Vamos supor num ordenamento que, por algum motivo, não tem a vedação da tortura. Uhum. Se a tortura é feita, aquele caso lá no início do semestre, visando salvar as vidas de outras pessoas. Você tem a integridade física dele em conflito com a do direito à vida das outras pessoas. Não daria suporte para esse tipo de atitude? Aí você teria um suporte para esse tipo de atitude? Eu estou pensando em salvação, né, hipotética de vidas e essa foi uma dúvida que surgiu na própria Alemanha, né, porque esse caso foi levado a julgamento na Alemanha exatamente assim, do jeito que você falou. Né? A Alemanha é um país que não admite a tortura, né, criminaliza a tortura. Quer dizer, bom, mas e quando essa tortura é praticada para salvar vítimas de um possível atentado terrorista? Na Alemanha esse caso sofreu um julgamento diferenciado conforme o resultado do caso. Então, quando a tortura levou a uma solução do caso, né, lá foi um pouco diferente, e na Espanha também esse caso foi julgado. Quando, por exemplo, eu pratiquei a tortura para salvar a vítima de um sequestro, né, e através da tortura eu descobri o cativeiro e eu salvei a vítima, né, os torturadores foram absolvidos usando esse raciocínio. É um pouco diferente o raciocínio, na verdade, se utilizou mais uma causa de justificação, dizendo que o comportamento naquela hipótese é autorizado pelo direito. Mas quando as mesmas hipóteses levaram concretamente ao fracasso, ou seja, eu torturei um dos sequestradores e a vítima morreu antes de eu chegar a ela, aí os torturadores foram condenados. Ia dizer, puxa, mas é um juízo pragmático, né? Quer dizer, então, eu abro as portas a depender do resultado, os fins justificam os meios, é isso? Né? Se eu chegar a esses fins.
Quer dizer, isso abre uma porta bastante importante. Na verdade, esses casos são trabalhados a partir de muito mais das causas de justificação do que a imputação objetiva. Tem que tomar cuidado com esse tipo de critério aqui, né? De diminuição do risco. De risco para quem? Agora eu estou falando de um risco para um terceiro, né? Um risco hipotético para um terceiro. E aí eu não estou falando só de diferentes bens jurídicos da minha pessoa que sofre a conduta, mas eu estou falando de pessoas diferentes, né? E aí começa a ficar perigoso. Se a minha tentativa de diminuir o risco ao bem jurídico for causa superveniente, por exemplo, esse mesmo caso do piano, uma pessoa que está com bala, mas ela bate a cabeça e morre. Aí você não diminui o risco. Né? O critério é a diminuição ou não do risco. Não é o que eu quis fazer, mas o que objetivamente aconteceu. Ainda não estou perguntando o que eu quis ou não fazer, porque esse é outro filtro. Depois, quer dizer, de fazer toda a análise objetiva da conduta, eu vou ter que fazer a análise subjetiva. E a análise subjetiva envolve duas perguntas. 1, o agente quis matar a vítima que morreu? Não. 2, o agente agiu com falta do dever de cuidado? Se eu chegar à conclusão de que não, que para ele era imprevisível o resultado da morte naquelas circunstâncias em que ele agiu, né, e normalmente seria imprevisível a morte naquelas circunstâncias, então não, subjetivamente ele não é imputado. Aqui o critério ainda é objetivo. Eu ainda sigo podendo aplicar outros filtros. Perceba, a gente está só num degrau ainda, dentro da tipicidade objetiva, depois eu tenho que partir para a subjetiva. Então, quando eu falo deste critério, é um critério objetivo em relação ao que aconteceu. Aí eu falei, não é se eu quis diminuir o risco. A pergunta é, diminuiu o risco? Ok? Ficou clara a diferença? Isso não exime, então, de seguir examinando. Ok? Inclusive no plano subjetivo. Fala. Está dizendo que a gente tem uma análise estritamente objetiva, né? Ainda, nesse momento, ainda sim. Mas colocar na balança dois bens jurídicos não é uma análise subjetiva? Por exemplo, no exemplo que o Ângelo falou, pessoa viver como paraplégico e a morte, colocar na balança isso não é uma medida subjetiva? Sim. Aliás, a dogmática penal é muitas vezes um exercício de fé quase, né? Porque a gente está pressupondo, então, que sempre a vida é maior do que a integridade física. Né? Mas que nível de integridade física a gente está falando e o que isso significa para a dignidade do indivíduo e, portanto, qual é o valor que o indivíduo dá para isso? O ordenamento jurídico faz uma valoração objetiva que muitas vezes pode ser diferente da valoração do próprio indivíduo, da pessoa que sofreu aquelas consequências. E isso sempre é um problema, né, do direito penal. Até porque eu não posso subjetivar toda a análise, né? Eu não posso pensar para cada um. É complicado, né? E eu estou falando da diferença entre liberdade e não liberdade do agente, né? Muitas vezes entre condenar e absolver alguém. Então, por isso que eu falo sempre, o olhar para o direito penal é um olhar desconfiado. Eu não posso encampar esse exercício de fé e tomar para mim, falando, não, eu realmente acredito em tudo isso. Porque o ordenamento pôs assim, vamos dizer, há que verificar. Né? Então, percebam que a análise desses critérios é uma análise bastante tópica. Né? Para quem leu os textos sobre imputação objetiva já viu, né, que os critérios se desenvolvem muito topicamente, a partir de exemplos. Mas muitas vezes esses exemplos podem fugir um pouquinho, né? Do exemplo mãe, eu posso ter ramificações e começa a ficar mais difícil atingir o critério ou não. Um segundo critério, vinculado ao primeiro, então, de diminuição do risco, é o critério de não aumento do risco. Aqui eu não estou falando de um agente que diminuiu o risco, estou falando de um agente que não aumentou o risco. Essa é outra coisa. Quando isso se dá? Aqui eu digo que o agente, quando agiu, não excedeu o risco geral da vida diária, ao qual o fato está normalmente subordinado. Como assim, professora? Quando eu posso dizer que o agente não excedeu o risco geral da vida diária? Tem duas hipóteses. Uma vinculada à capacidade de domínio do processo causal. Lembra do raio do tio? O critério é esse. Por que a gente não pôde imputar juridicamente o resultado da morte do tio ou sobrinho, no caso eu, né, na aula passada, que queria matar tio com um raio na cabeça? Intuitivamente vocês usaram esse critério. Quer dizer, vocês falam,
o resultado não é objetivamente imputável ao agente, porque o agente não tinha capacidade de dominar o processo causal. Portanto, eu posso objetivamente dizer que ele não aumentou o risco de ofensa ao bem jurídico. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a intangibilidade do risco. Ou seja, a participação do agente na consecução daquele risco é irrelevante, porque o risco é por si intangível. Pois não? Se, no caso ainda do tio, se a senhora colocou ele numa situação em que não tinha capacidade de domínio do processo causal, mas foi uma clara intenção de colocar em uma situação em que a senhora não tinha domínio, mas o risco aumentou, porque existia um risco um pouco maior de ele morrer com um raio na cabeça. Dessa forma, se tornaria imputável ou ainda não? Não, porque eu não posso dizer que fui eu que excedi isso. Faticamente houve um aumento do risco, tanto é assim que o risco se concretizou. Quer dizer, mas isso para mim é intangível. Eu não tenho como, né, prever que isso vai acontecer. A não ser que eu consiga ter capacidade nesse processo causal. Então eu não convido o titio para ir passear num dia de tempestade. Eu convido o titio para andar no campo minado. Ele não sabe o que é minado, mas eu sei. Agora é diferente, né? Perceba que eu estou lidando com tangibilidade de risco e com capacidade de influência no processo causal. No caso do raio, seria condenável? É irrelevante, objetivamente falando, né? A conduta é objetivamente atípica, porque não houve o aumento do risco. Claro até aqui? Bom, muito bem. Então, quando a gente fala que o agente não pode não ter aumentado o risco ou tenha diminuído o risco, a gente está diante de dois juízos objetivos. Além desses juízos objetivos, né, a gente pode falar, e aí você está trabalhando com tangibilidade, com influência no processo causal, a gente pode falar de suficiência do risco criado pelo agente. A gente pode sim ter criado um risco, mas um risco que é insuficiente. Como assim insuficiente? Objetivamente insuficiente. Esse juízo de insuficiência é um juízo normativo que leva em consideração o que normalmente representa esse risco. Por exemplo, a gente está discutindo sobre o jogo de futebol. Eu estou brava com a discussão, eu dou um pequeno empurrão em você, que é um pequeno empurrão mesmo. Eu falar, vá. Assim, vocês perceberam a intensidade do meu empurrão. Ele tem um problema de equilíbrio, porque está nervoso demais, ele se desequilibra de uma forma monstro e cai, e bate a cabeça e morre. Pô, mas espera aí, a gente só estava falando do jogo, não precisa morrer, né? Quer dizer, o risco que eu criei é o risco suficiente de ofensa ao bem jurídico? Klaus Oxin diz, normalmente um pequeno empurrão, nessas mesmas condições do caso, é insuficiente para gerar a morte. Então, ainda que na hipótese concreta tenha gerado a morte, eu não posso dizer que se trata de um risco suficiente. A gente disse, então, e vejam que a imputação objetiva trabalha com um grande critério de risco, não é isso? Ao bem jurídico. A gente disse que o agente pode ter diminuído o risco ou pode não ter aumentado o risco. De que tipo de risco que a gente está falando? Em qualquer caso, de um risco proibido. Por quê, professor? Existe risco permitido? Se existe risco permitido. Existe um monte de risco permitido, não existe? A nossa sociedade é cheia de risco permitido. Como é que vocês chegaram aqui à faculdade hoje? Usando algum meio de transporte, sim ou não? Esses meios de transporte supõem riscos? Ou já voaram por aí com o avião? Já, né? Já pegaram turbulência, não? Já.
turbulência de verdade. Outro dia chegaram vários brasileiros em Miami com perna quebrada, braço quebrado. Saíram todos de ambulância do avião. Que horror, professora, atentado terrorista? Não, turbulência. Nossa, que turbulência, hein, professora? Acontece. A quem eu imputo esses resultados todos? Tem 150 braços e pernas quebrados dentro do avião. A quem eu imputo isso? Esse é o risco permitido. Todos nós sabemos que é possível que haja turbulência em avião. Isso faz parte do transporte aéreo. É claro que há regras de aviação. E o piloto segue essas regras. Uma vez que ele siga essas regras e que ainda assim haja turbulência, e essa turbulência leva a esses resultados, a gente vai dizer, objetivamente, eles são irrelevantes para o direito penal. Porque esse risco é um risco permitido. E por que a sociedade permite riscos, professora? Sabendo que eles existem. Para poder se desenvolver. Não querem correr risco? Só não voar de avião. Tem gente que não voa, né? Então, aí a gente vai brincar de transatlântico, né? De navio, de outras coisas. É que não dá certo, né? Porque a gente quer se deslocar em menos tempo. Então, a gente assume esse risco como um risco socialmente tolerado. Porque faz parte do nosso desenvolvimento. É a mesma coisa com os automóveis ou com os outros meios de transporte. Todos eles pressupõem riscos, ainda que eu siga todas as regras. Pode ser que num dia de muita chuva, mesmo dirigindo dentro da velocidade adequada, em perfeitas condições de manutenção do meu carro, eu capote o carro e morra? É possível fazer o quê? E se isso acontecer? Isso é um risco permitido pela sociedade. E a sociedade tem vários riscos socialmente permitidos. Além desses riscos socialmente permitidos, porque fazem parte do próprio desenvolvimento da sociedade, há outros riscos que socialmente são aceitos ou são tolerados porque fazem parte de uma normalidade de determinada situação. Por exemplo, em vez de matar meu marido, finalmente hoje eu vou dizer para ele que acabou. Acabou. Eu estou boazinha hoje, eu não vou ficar viúva, eu só vou me separar. Acabou, não quero mais. Aí continuou minha aula, eu já mandei o WhatsApp, né? Terminei por WhatsApp, falando que acabou, continuou minha aula. Eu recebo um outro WhatsApp, não dele, mas de um vizinho falando, eu acabei de ouvir um estampido aqui, entrei no seu apartamento, seu marido deu um tiro na cabeça. Perguntou, eu posso ser responsabilizada pela morte do meu marido? Esse resultado é objetivamente imputável a mim? Mas, convenhamos, senhores, eu não criei o risco da morte do meu marido? Porque ele se matou porque eu me separei, né? Ele deixou a carta, sabe a carta? Ele deixou a carta, falando, a culpa é sua, toda sua, eu morri por sua causa. Tá lá, quem quiser ler. Eu não criei o risco, não? Ele tinha me avisado isso antes, hein? Não queria contar isso pra vocês, agora eu contei. Ele tinha falado pra mim já, há várias vezes atrás, eu não consigo viver sem você, se você se separar eu morro, eu me mato. Ó, criei o risco ou não? Evidentemente que eu criei o risco. O risco é proibido ou permitido? Permitido. No caso dele ter uma doença e aí você tratar ele irresponsavelmente, dizer... Agora já começa a mudar. Né? Por isso que eu falo, conforme eu vou mudando o exemplo, eu mudo o juízo valorativo sobre ele. Né? Eu estou brincando, entre aspas, aqui com um exemplo desconectado dessa situação de patologia, né? E de vulnerabilidade, de alguma forma. Aqui não há. Né? Então, vou dizer, esse risco não pode ser considerado um risco proibido. Né? Porque senão, você já imaginou, vocês não vão se relacionar socialmente. Não é? Se um amigo de vocês fala, você acha que eu estou gordo? Não vai que eu respondo e a pessoa se mata quando chega em casa. Não é? Ou toma uma atitude destrutiva. Então fui eu? Quer dizer, não dá. Não é isso? Aqui a gente então está falando de riscos que são socialmente permitidos ou adequados. Na aula que vem, a gente continua falando desses critérios e a gente vai falar do alcance do tipo ou do âmbito de proteção da norma e aí a gente vai entrar dentro do estudo do caso do canibal.